Fala, povo de Deus, estamos aqui em mais uma série, ou melhor, em mais um capítulo da nossa série, O Fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar sobre amabilidade ou benignidade, como algumas versões trazem, né? Mas o fruto do Espírito, novamente, é um fruto só, tá bem? Eu tô dando o exemplo aqui da pizza, só que a pizza a gente corta em 8 pedaços, né? O fruto do Espírito são 9. Aí, o que eu ouvi dizer? Que a tangerina tem 9 pedaços. Então a tangerina seria um melhor exemplo. Então o fruto do Espírito tá mais para tangerina do que para pizza. Mas eu gosto mais de pizza e eu gosto do fruto do Espírito, então vamos continuar falando pizza. Mas é uma coisa só, que tem os seus pedaços aí, mas é uma coisa só, tá? Vitor, não tô entendendo nada que você tá falando, que cara maluco. Volta nos outros vídeos que eu falei de forma mais clara. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, todos esses 4 nós já falamos aqui. Amabilidade ou benignidade, em algumas traduções. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amabilidade ou benignidade, no seu original grego, que eu não vou citar a palavra aqui porque eu não falo grego, tem um sentido de integridade. Eu quero que você guarde essa palavra integridade, porque a gente vai conseguir trabalhar esse tema hoje da amabilidade de forma mais fácil se a gente encarar isso como integridade. Por quê? Porque no original, esta palavra grega, na qual foi traduzida aqui para amabilidade ou benignidade, tem esse sentido de integridade, ou uma bondade no sentido moral. Repare que uma das traduções para amabilidade é bondade. Só que o próximo fruto do Espírito, que é o do vídeo de amanhã, é bondade. E aí? Uma coisa está anulando a outra, está falando da mesma coisa? Claro que não. Se fosse uma coisa, né, única, não teria amabilidade e bondade. Então são duas coisas diferentes, mas que se complementam, tá? Então, a amabilidade é uma integridade, é uma bondade, mas mais no sentido moral. Ou seja, é como se fosse uma qualidade do coração. Eu vou usar essa expressão porque foi a expressão que eu achei que o Luciano Subirá falou, mestre da palavra aí, conceituado em todo o país. É uma qualidade do coração. É uma qualidade da emoção. Ou seja, hoje nós vamos tratar mais do seu interior, da qualidade da sua emoção, do seu coração. E amanhã, de fato, no fruto da bondade, aí nós já vamos partir para a ação, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de qualidade de emoção, qualidade de coração, em outra palavra, integridade, o que tem aí dentro de você, tá? Vamos para Lucas 16, Lucas 16, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Lucas 16, versículo 10 e 11, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Isso aqui é interessante, né? Riqueza desse mundo não é a verdadeira riqueza está em Deus, mas enfim, isso é conversa para outro dia. A questão é, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Isso fala do quê? De integridade. Isso fala de caráter. Hoje, a amabilidade, nós estamos tratando disso, de integridade e caráter. Como está o seu caráter? Será que você tem sido fiel a Deus no pouco? Né? E ser fiel no pouco para ser colocado no muito fala sobre tudo, tá, gente? Fala sobre dinheiro, mas também fala sobre dons espirituais, fala sobre família, fala sobre tudo. Qualquer coisa. Por exemplo, ser fiel no pouco para ser colocado no muito. Dinheiro, né? Você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas? Mesmo ganhando pouco hoje? Você é fiel dentro da sua empresa, cuidando do dinheiro do seu patrão? Tem empresa, gente, vamos falar a verdade aqui, que o patrão não tem controle nenhum do caixa. Se o funcionário quiser pegar alguma coisa ali, ele consegue e ele sai ileso da situação. Mas aí entra a amabilidade, aí entra o caráter, aí entra a sua integridade. Então você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reta e justa.
Como é a sua mente? Como é o seu coração? Qual é o seu desejo quando você está diante de uma situação na qual você pode tomar proveito, mas de forma errada? Você faz, você não faz? Você deseja fazer, você não deseja? Como está a qualidade do seu coração? Como está a qualidade da sua emoção? Né? Ser fiel no pouco para no muito te colocar. Por exemplo, tem gente que vem a mim perguntando sobre o dom de revelação e profecia. E aí acho que eu comecei a revelar e profetizar da mesma forma como Deus me usa hoje, mas não foi. Eu revelava e profetizava muito menos anos atrás. Só que eu procurei ser fiel a Deus naquilo que Ele mandava eu entregar. Vitor, fala para essa pessoa que eu amo ela. Só isso? Tudo isso. Fala que eu amo. Eu ia lá, ó, Jesus tá falando que te ama. Ó, fala para essa pessoa que a resposta dela é não. Eu, que isso, Deus? Vai lá e fala. Eu ia lá e falava, ó, Deus tá falando que é não. E ponto, acabava a revelação. Acabava a profecia. Né? Aí hoje a pessoa entra aqui no meu perfil e vê, por exemplo, eu falando pro menino, o teu nome é Pedro. Assim como Jesus chamou Pedro no passado, Jesus te chama hoje, você vai ser um grande jogador de alma, tal. Como é que é o seu nome? Pedro. Então teve a revelação do nome, do que ele vai ser, do plano de Jesus para ele, do ministério, tal. Ontem mesmo estava numa igreja, juntei 2 mulheres lá, né? Deus me usou para juntar 2 mulheres lá, falei a mesma coisa para as duas estavam bem, gente, normal por fora, mas Deus usou minha vida para falar que as 2 estão em depressão, com ansiedade, as 2 começaram a chorar na hora, caíram, tal, né? Então, só que por que hoje Deus me usa assim e ainda tá longe de ser como Ele vai me usar? Porque um dia eu fui fiel no pouco. Integridade, caráter em tudo, entendeu? Como é que você quer ter uma família, casamento, filhos, se você não está sendo fiel num namoro? Entendeu? Integridade, caráter, ser fiel no pouco, namoro. Para no muito ser fiel também, casamento, filhos, ser um pai de família, ser uma mãe de família. Tá pegando a visão aqui? Então é ser fiel no pouco para no muito Deus te colocar. Vamos lá para Provérbios. Provérbios tem nos ajudado muito aqui nessa campanha, né? Nessa série aqui de estudo. Provérbios capítulo 10, o versículo 9. Vamos lá, que aqui não tem corte nem edição. Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Ou seja, quem anda com integridade, anda com segurança. É a mesma coisa do ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco é alguém infiel. É alguém que em alguma área da sua vida tá roubando, tá adulterando, tá mentindo, tá deixando de fazer o que é correto. Essa pessoa tem segurança? Não, essa pessoa, hora ou outra, vai sofrer as consequências. Mas quem anda com integridade, anda com segurança. Olha o Provérbios 28, versículo 6. Pula lá pro 28, 6. Gente, me acompanha, abre a sua Bíblia, sabe? Lê junto comigo. Provérbio 28, 6. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Ou seja, tem muita gente hoje que está querendo ganhar riqueza de forma ilegal, de forma imoral, de forma que é condenatória diante da justiça humana, ou seja, pode ser preso. Aí a Bíblia está falando, é melhor ser o pobre íntegro do que o rico perverso. Não é que é melhor ser pobre do que ser rico, é melhor ser rico. Só que entre ser perverso e ser íntegro, é melhor ser íntegro. E se ser íntegro significa ganhar um dinheiro a menos no final do mês, seja íntegro. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta ter todas as riquezas do mundo e parar na cadeia? Do que adianta? Você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que Deus está se agradando de um lucro desonesto? De uma vantagem que você está tomando sobre alguém de forma desonesta, de forma não íntegra? De alguém que não tem caráter? Você acha que Deus está nisso? Você acha que Deus está nessa empresa, nessa situação, nesse relacionamento, nesse ministério? Alavassúria, revácia. Você acha que o Deus justo, santo, bom e íntegro está nessa bagunça? Deus não está na bagunça. Deus não está na bagunça. Deus está com aqueles que são íntegros de coração, que têm qualidade de coração e emoção. 1 Pedro 3,16, a Bíblia diz,
Contudo, façam isso com integridade e respeito, com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados da sua calúnia. Ou seja, quem anda em integridade é alguém que tem mansidão e respeito. Mansidão é outro fruto do Espírito. Olha aí, eu já está integrando a amabilidade com mansidão, uma coisa só. Lembra? Você que está acompanhando todos os dias, você sabe do que eu estou falando. Só que aí agora vem o que? A boa consciência. Quem é íntegro tem uma boa consciência. Tem a consciência limpa. Deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. E tem gente que deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz fazendo o errado. Mas aí lembra do fruto da paz? Jesus falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas a minha, para que a paz de vocês, a alegria de vocês seja completa. Ou seja, existe a paz do mundo e existe a paz de Deus. Eu estou falando de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, na paz de Deus, não na paz do mundo. A paz do mundo é totalmente distorcida e pervertida. Mas na paz de Deus, que foi o fruto da paz, que nós já falamos aqui, volta lá e assiste, tá uma benção. Na paz de Deus, se deitar e dormir, é só quem tem a consciência limpa. E só tem a consciência limpa quem tem o fruto da amabilidade, o fruto do caráter aprovado, né? Colossenses 3, pra você entender o que eu tô falando. Colossenses 3, aqui é Bíblia, gente. Bíblia, tudo que você quer aprender de Deus é na Bíblia, tá? Tudo que você quer aprender de Deus é na Bíblia. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ou seja, até quando eu estou fazendo algo, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Então, quando eu estou fazendo algo, eu tenho que pensar que eu estou fazendo esse algo para Deus. Eu tenho que pensar que eu estou fazendo esse algo para Deus. Porque Deus vai me recompensar com justiça, com consequências da minha justiça ou com consequências da minha injustiça. E Deus está falando aqui, não haverá exceção para ninguém. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus para você. Não tem exceção para mim. Se eu pisar na bola, eu vou colher a consequência. Não tem exceção para você. Se você pisar na bola, você vai colher a consequência. Ele perdoa? Graças a Deus ele perdoa. Mas ele não nos isenta de passar pela consequência. Então você precisa ter uma atitude baseada na integridade. Ter uma atitude baseada no caráter aprovado, na qualidade de coração, na qualidade da emoção. Tá comigo aqui? Tá entendendo? Não há exceção, não há exceção. 2 Coríntios 8, não há exceção. 2 Coríntios 8, 21. Vamos ler o 20 aqui, só para dar um contexto. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Ou seja, Paulo não quer ser criticado na área das suas finanças. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Olha como Colossenses e Coríntios se completam. Porque Colossenses fala, façam tudo como se fosse para Deus, não para os homens. Mas Coríntios fala, não tenha consciência boa só diante de Deus, mas tenha também diante dos homens. Então aqui eu faço para Deus e não para os homens, mas aqui eu me preocupo com o olhar dos homens. Uma coisa complementando a outra. Porque vão me olhar e vão saber se eu sou um discípulo de Jesus, se eu faço as coisas como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque o que eu faço para Deus é... se você está entregando qualquer coisa para Deus, você é como Caim. E a sua oferta vai ser rejeitada. Agora, se você entrega o seu melhor para Deus como Abel, a sua oferta e você vão ser aceitos. E aí as pessoas olham isso, vê a sua conduta e falam, isso aí é um homem de Deus. Isso é uma mulher de Deus. Tá? Criticar, sempre vai ter quem critica, mesmo você fazendo o correto. Mas, no geral, a sua consciência vai estar limpa diante de Deus e diante dos homens. Tá entendendo? Então, uma coisa está complementando a outra. Nós precisamos dar um bom exemplo. Aí eu te pergunto, qual é o exemplo, meu irmão, que você tem dado? Qual é o exemplo que você tem dado? Qual é o exemplo da sua conduta dentro da sua casa? Como é que seus filhos te veem? Como é que a sua mulher te vê? Como é que o seu marido te vê? Como é que a sua mãe e o seu pai te veem? Como é que as pessoas na sua escola te veem, na sua faculdade? Qual é a sua conduta? Eles sabem, pelo menos, que você é cristão? Eles sabem que pelo menos você é íntegro? Eles
veem alguma coisa diferente? Lembra de Daniel na Babilônia? Ele era tão diferente que tentaram procurar alguma coisa contra ele e não acharam, de tão diferente que ele era. Hebreus 13:18. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, por exemplo, Daniel vivia de maneira honrosa em tudo. Foram procurar nas finanças dele, não acharam. Foram procurar na administração dele, não acharam. Foram procurar no trabalho dele, não acharam. Aí, o que fizeram? Inventaram uma lei de que não podia orar, porque sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Porque aí fala, vamos achar alguma falha nele, na religião dele. Não acharam. Aí inventaram um negócio. Só que a integridade, você já vai ver que ela traz sustento, ela traz proteção, ela traz intimidade, nós já vamos chegar ali. Mas o ponto é, Daniel era diferente. Daniel era tão diferente que ele vivia de maneira honrosa em tudo, como está dizendo aqui Hebreus 13:18. Nós temos que procurar seguir o exemplo de Daniel. Daniel é um homem que tem o fruto da amabilidade, que tem a integridade clara nele. Clara. Entendeu? E isso fez com que ele fosse parar na cova dos leões? É verdade. Mas isso também trouxe sustento e proteção para ele. Vamos de Salmos. Salmos 41, versículo 12. Salmos 41, versículo 12. Daniel foi para a cova dos leões, mas ó. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Então, a integridade de Daniel acabou fazendo com que ele fosse para a cova dos leões? Mas a integridade dele também fez com que ele fosse sustentado lá e tivesse sempre na presença de Deus. E sabe quem guardou Daniel na cova dos leões? A presença de Deus. Salmo 25, versículo 21. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Então foi parar na cova dos leões por causa da sua integridade, mas foi protegido lá dentro por causa da sua integridade. Então a sua integridade te protege. A sua integridade te traz segurança, te traz paz. A sua integridade te dá o direito de colher justiça. Como assim? Salmo 26, versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, qualidade de coração, qualidade de emoção. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Então é uma consciência limpa à luz da palavra que te dá o direito de buscar por justiça. Tem gente que fala, Senhor, me faz justiça, e Deus está falando do céu, mas nem íntegro você é. Senhor, me faz justiça, mas nem caráter aprovado você tem ainda. Senhor, me faz justiça, mas você não tem sido fiel no pouco. Como que eu vou fazer justiça? Você quer a justiça de Deus na sua vida? Você precisa ter amabilidade. Você precisa ter integridade, você precisa ter moralidade, você precisa ter caráter, qualidade de coração e qualidade de emoção. Você precisa ter isso. Você, pregador, você precisa ter isso. Você que prega a palavra de Deus, você precisa ter isso. Olha como é importante para mim isso, que prega a palavra de Deus. Tito 2, versos 7 e 8. Em tudo seja você um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Para aqueles que se opõem a vocês, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês. Então tem gente que quer falar mal de você. Tem gente que quer falar mal de mim, mas se a minha linguagem for sadia, se no meu ensino tiver seriedade e tiver integridade, não vão ter o que falar mal. E se falarem mal, vai ficar na cara que é mentira. Se falarem mal, vai ficar na cara que é mentira. Lembra que o pessoal falava mal de Jesus, tentava acusar ele lá diante do Sinédrio para ver se prendia Jesus. O que a Bíblia diz? Que falsas testemunhas se levantaram. Mas nem mesmo aqueles que já queriam prender Jesus usaram as falsas testemunhas. Por quê? Porque era muito óbvio que aquilo era falso e mentira. Então, quando falarem de você, se você tem o fruto da amabilidade, vai ser tão óbvio que é mentira que ninguém vai dar a mínima para isso. Agora, você tem que ter integridade.
Você tem que ter integridade. 1 Reis 8:61, 2 Crônicas 19:9 diz: sirvam ao Senhor com integridade de coração para obedecerem os seus mandamentos. Integridade significa de todo o coração, com todo o seu ser. É a mesma coisa do fruto do amor. Mateus 22:37, o maior mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos, é o que a amabilidade está falando aqui agora. Faça de todo o coração, entendeu? Faça de todo o coração. E aí quando você obedece a palavra de Deus de todo o coração, você sabe o que acontece? As bênçãos do Senhor te alcançam. E aí você ganha o quê? Destaque. Você ganha destaque. A Bíblia diz que Jó era destacado aos olhos de Deus. A ponto que o próprio Deus fala de Jó para Satanás. Mas qual que é a qualidade de Jó? Qual que é a qualidade de Jó? Quem é aqui que lembra? Jó capítulo 1, vamos lá rapidinho? Jó capítulo 1, versículo 1. Olha como esse homem se destaca. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Aí Deus vai falar de Jó. Lá no versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, a integridade te destaca. No versículo 1, a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, destacado entre os homens. Quem está falando são os homens. No versículo 8, quem está falando é Deus. Se destaca entre os homens, se destaca aos olhos de Deus. A integridade te dá destaque, né? E aí, eu vou citar um texto aqui hoje e vou citar ele amanhã também, que é o do bom samaritano. Né? O homem, né? Havia um homem à beira do caminho doente, ferido, foi assaltado, foi roubado. E aí quem que passou por ali? O sacerdote. Depois quem que passou por ali? O levita, os religiosos. Ajudar o homem caído? Não. Aí vem o bom samaritano, alguém de outro lugar, de outra crença, de outra conduta. E aí ele faz o quê? Ajuda o homem caído, né? O bom samaritano é alguém que tem o fruto da bondade, ação. Nós vamos falar de amanhã. Isso amanhã. Mas o sacerdote e o levita demonstram alguém que não tem o fruto da amabilidade, que não tem a integridade, que não tem a qualidade de coração e emoção de sentir compaixão por aquele homem. E aí o que acontece? Eles não são destacados, eles não agradam a Deus, eles não ajudam o seu próximo, eles não amam o próximo como a ti mesmo. Tá vendo como quem não tem o fruto da amabilidade é incapaz de ser gentil? Porque a amabilidade também está ligada à gentileza. Está ligado à compaixão, à empatia. Quem não tem o fruto da amabilidade acaba não tendo o fruto do amor. Por quê? Porque são pedaços da mesma pizza, são partes da mesma tangerina. Então, uma coisa vai sempre levar a outra. E amanhã nós vamos voltar nesse texto do bom samaritano para falar do bom samaritano, do que ele tem. Mas hoje a gente encerra essa mensagem falando que o sacerdote e o levita não tinham o fruto da amabilidade. E por isso Jesus também aponta que eles não tinham o fruto do amor, tá? Então, pense nisso. Será que você tem sido uma pessoa íntegra? Será que você tem sido uma pessoa reta aos olhos de Deus? Uma pessoa de caráter, fiel no pouco? Qual tem sido a qualidade do seu coração e qual tem sido a qualidade das suas emoções? Você é uma pessoa de moral ou sem moral? Você é uma pessoa de caráter ou sem caráter? Reflita sobre isso e peça para o Espírito Santo desenvolver em você cada dia mais o fruto da amabilidade, o fruto da integridade. Que Deus te abençoe.